Bem, voltando aqui para a nossa segunda parte, né, o Zoom me cortou no meio. Olha que eu estava de olho, mas aí eu me empolguei, parei de olhar e deixei, deixei passar. Bem, continuando aqui, né, estávamos vendo a questão a frase era: os homens, contudo, estendem a esse departamento divino as suas viciações de sentimentos no jogo inferior dos seus interesses egoísticos, né? Então, muitas vezes interpretamos a palavra do Cristo de forma equivocada, achando que por segui-lo vamos ter abundância material, saúde, paz irrestrita. E isso não é culpa do ensinamento, e sim do nosso coração, que recebe essas palavras puras do ensinamento, mas como nossa alma já está suja, com muitas impurezas e vícios, a gente acaba interpretando da maneira que melhor nos convém, né? Os ensinamentos do Cristo, e acabamos deturpando esse entendimento da palavra, né? Deturpamos que todas as promessas que o Cristo fez são promessas para a vida espiritual, né? Para a vida verdadeira, e não para a vida material. Senão, né, ele, que era o nosso exemplo máximo, foi crucificado, foi julgado injustamente. Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser maravilhoso, né? Então, a gente tem que entender que toda aquela promessa de bem-estar, de paz e liberdade é da vida espiritual e não da vida material. Certamente, Jesus, os bons espíritos, nos auxiliam também na matéria. O Espírito de Verdade fala a Kardec: se eu não te auxiliasse no material, isso não seria te amar, né? Mas esse auxílio é sempre dentro do justo, do necessário para o nosso aprendizado, e não de acordo com o que nós achamos ser o necessário. Existe sempre uma razão, uma função e um merecimento em tudo que a gente, né, recebe de auxílio da espiritualidade. Então, é lógico que a espiritualidade nos auxilia materialmente também. Só que é importante a gente ter esse foco. Esse auxílio material, ele vem com um objetivo de evoluir. Se aquele auxílio vai nos prejudicar, se aquela abundância material, abundância de saúde vai nos trazer mais problemas, mais inferioridades materialmente falando, provavelmente o auxílio material que a espiritualidade maior vai nos dar é o auxílio de retirar da gente essas coisas. Porque, né, é como tem aquela outra frase que diz, né, que Jesus disse: se o seu olho, né, é motivo de escândalo, arranque-o. Né? Lógico, se você levar isso ao pé da letra, né, mas, poxa, que absurdo, eu vou arrancar meus olhos. Lógico que não é para você arrancar os seus olhos, mas a vida pode arrancar os seus olhos, se assim for melhor para você, né? Ou, quem sabe, numa outra encarnação você já nasce sem a capacidade da visão, né? Então, e isso sempre vai ser para o nosso bem, porque, como Jesus falou, se realmente a sua visão é motivo de escândalo, é melhor você nascer sem ela. Vai fazer mais bem para você, você vai evoluir, você vai conseguir se libertar de coisas que, enxergando, você não conseguiria, porque você seria atraído, né? Você seria iludido pela visão, pela beleza, né? Beleza, entre aspas, pela beleza exterior da matéria, né? Então, é difícil, é complicado. E é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa frase? Pode falar. Ele está falando, né, que a gente precisa muito desses valores religiosos para a gente estar se aproximando de Deus, estar nessa estrada rumo ao Pai. Mas acaba que a gente, quando, a grande maioria, talvez, está numa religião, acaba buscando esses apelos egoístas, né? Querendo apenas receber essas coisas materiais, não só materiais, mas sempre receber aquilo que seja bom para ela, né? Através desses pedidos que muitas vezes fazemos. Mais na frente ele vai falar das barganhas, né? Nos próximos parágrafos. Quer dizer, o que seria realmente, porque no nosso atual estágio evolutivo a gente ainda precisa de religião, né? Dia chegar da nossa evolução em que a nossa vida já vai ter um testemunho de amor a Deus e a todas as criaturas. Mas, infelizmente, quer dizer, a gente precisa da religião, mas, infelizmente, a gente
acaba utilizando de uma forma errada, de uma forma egoísta, e até nos afastando dos nossos irmãos, mesmo dentro das casas religiosas. A gente foca muito o eu, né? Para mim, para a família, sempre da forma. Então, a gente desvirtua esse sentido, porque a religião é o religar, ligar a criatura ao Criador, mas a gente não faz isso. Porque a gente só se liga ao Criador quando a gente está a todos os nossos irmãos, né? Assim, a gente tem que amar primeiro os nossos irmãos para conseguir até amar esse Pai. Se a gente não consegue amar aqueles que vemos, né? Como é que vamos amar aquele Deus que a gente não consegue ver e ainda não consegue compreender? A verdade é essa, né? Que a gente ainda não vai compreender Deus totalmente. Só quando formos espíritos puros, como Flávio, né? Como Jesus, é que a gente vai conseguir entender a Deus. Né? Mais alguém? Perfeito, Janete. E como você falou, aqui na próxima frase, vamos compartilhar. Essa próxima frase tem tudo a ver com a anterior, né? Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos, né? Então, fazendo esse link com o anterior, né? Essa coisa da materialização, né? Da religião, essa nossa relação, muitas vezes materializada com a divindade, nos leva a promessas absurdas, onde barganhamos com Deus atividades puramente materiais, que em nada nos transformam moralmente para melhor, esperando receber em troca um outro bem material, para saciar necessidades físicas, dinheiro, saúde e poder, sem necessariamente ter a intenção de obter uma dessas coisas, focando naquele norte maior, que é a nossa evolução espiritual, né? Então, muitas vezes a gente, por essa nossa ainda dificuldade de compreender que a promessa do Cristo de paz, de amor, de felicidade não é neste mundo, a gente começa a misturar, começa a barganhar. A gente começa a fazer, por exemplo, promessas para Deus, como se Deus dependesse de alguma atividade material para fazer o bem. E ainda por cima, o nosso objetivo é obter em troca um outro bem material, seja a nossa saúde do corpo, seja dinheiro, seja qual for, né, a situação. Então, a gente tem que ter... Tem lógica, né? Aí voltamos lá para a pergunta do Cristo. O que buscais, né? Tem lógica o que você está pedindo? Você está num templo religioso, dizendo que vai praticar uma barganha com Deus, achando que com isso você vai receber em troca de Deus também um bem material. Assim, é só você colocar realmente a lógica para funcionar que você percebe que tem alguma coisa errada nessa prática, né? Que alguma coisa está sendo mal interpretada, né? Lembrando que mais inteligente é nós atendermos ao mestre, né? E não esperar que o mestre nos atenda. Porque se você tem um mestre, né? Seja no que for, né? Qualquer atividade você escolhe alguém para ser um mestre. Quem é o mestre? É aquele que provavelmente, né, já passou por várias etapas de conhecimento e já tem uma visão muito mais ampla daquela tarefa a qual você está ali aprendendo com ele. Deus é o mestre dos mestres, né? Não existe ser no universo com conhecimento e visão mais ampla de tudo do que Deus. Então você vai fazer uma promessa para Deus, pedindo a Ele para te dar alguma coisa, quando na verdade o objetivo da doutrina do Cristo é que nós nos coloquemos a serviço de Deus e não Deus se coloque a serviço da gente, né? Então, está tudo errado. A interpretação está completamente equivocada, né? Nós é que nos devemos colocar a serviço de Deus, nós é que devemos nos submeter à vontade do Pai. Porque se aquilo está acontecendo para a gente, é porque é o melhor. Porque ninguém sabe o que é melhor para a gente do que Deus, né? Não podemos interpretar isso como uma inatividade de nossa parte, né? Não é porque você, está desempregado que você não vai buscar emprego. Não é porque você está doente que você não vai buscar um médico para melhorar a sua saúde. Mas essa busca está dentro do processo de entendimento, conhecimento e evolução.
essa busca que faz a gente sair do lugar, por exemplo, a busca por um médico, é o que está fazendo a gente entender a importância de ter médicos, de se estudar medicina, de poder ajudar o próximo graças a esse conhecimento. Então, esse movimento de busca é importante, mas esse movimento está exigindo de nós, né? Nós é que estamos buscando, e não estamos pedindo a Deus que milagrosamente caia do céu a cura dos nossos males, né? Porque se existe aquele mal, é porque ele é necessário exatamente para que você faça esse movimento, para que você saia da inércia, para que você enxergue alguma coisa que você tem que mudar a direção. Geralmente as dores e sofrimentos vêm com esse objetivo. Então a gente não pode ficar pedindo a Deus milagres, né? A gente tem que pedir a Deus exatamente conhecimento. Deus, se está difícil, né? Se a gente está com dificuldade de enxergar esse objetivo do mestre, faz uma prece, mas não uma prece pedindo uma cura milagrosa. Faz uma prece: Senhor, me mostra, né? Me ajuda a enxergar o que eu ainda não consigo enxergar, né? Me ajuda a ver aonde eu estou errando, aonde eu estou insistindo no erro, né? Aonde que está, o que eu estou fazendo que está provocando esse sofrimento, seja qual for, né? Eu falei de doença, mas, né, temos inúmeros sofrimentos também psicológicos, né, que às vezes nos acarretam por uma insistência em buscar um caminho que não é o caminho que Deus quer para nós, né? Que Ele realmente sabe que é o melhor para nós. É isso. Mais alguém quer acrescentar? Então, vamos continuar. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subordinável, enviada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos, né? Então, eu dividi essa frase em dois, né? Então, vou ler de novo só para... Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subordinável e enviada de privilégios e preferências. Então, muitos de nós ainda enxergam Deus como um rei, mas um rei do ponto de vista... Vitor, rapidinho, é subornável. Ah, tá, subornáveis, tem razão, que tem a ver com o que a gente falou das promessas, né, da frase Fazer anterior. suborno com Deus. Exatamente. É a barganha, né? Isso, obrigado, Janete. Então, mas essa visão de Deus dessa forma, né, é por quê? Porque a gente ainda enxerga Deus como um rei, mas um rei do ponto de vista material, né? O rei da terra. Como é que é o rei da terra? Geralmente o rei da terra é corrupto, é subordinável, e ele tem uma preferência, né? O rei da terra, geralmente, ele está preocupado em quê? Em dar privilégios aos seus, né? Aos que estão sob o seu controle. É aquela visão dos escolhidos, né? Algumas religiões ainda têm essa visão de que quem segue a Deus é escolhido, é preferido, né? Vai ter logo, né? Se você é escolhido, se você é preferido, você tem de Deus uma proteção especial, você tem algo a mais que os outros não vão ter, né? Então, é uma visão muito material de Deus, né? Pode falar, João. O homem ele é tão arrogante porque ele diz assim, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Não é o homem, porque o homem é esse ser de carne e osso aqui. O espírito até pode ser a imagem e semelhança de Deus, porque a gente não sabe como é que é Deus, né? Mas não é o homem em si. Mas a prepotência dele, a arrogância, tudo ele acha que é voltado para ele, né? Para o aspecto dele, no meio que ele vive. É onde isso já é defeito de fábrica. Aí vem todo mundo assim já, para querer fazer uma barganha, para querer fazer um acordo. E não é bem por aí, não é? É uma visão, é uma interpretação limitada, né? A frase não está errada, a interpretação é que está errada, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus na criação do Espírito, né?
Né? É o espírito, Mas aí né? o que a gente faz? A gente cria Deus à nossa semelhança material, Isso, encarnado, né? E a gente imagina Deus como sendo um velhão barbudo no trono, comandando, né? Como se for, como eu falei, como um rei da matéria, né? Comandando os exércitos, dando privilégios. É uma interpretação totalmente equivocada, né? A Com frase todos está os certa, mas defeitos, está né? mal. Sim, Prepotência. com todos os defeitos que nós teríamos se tivéssemos lá nesse trono real de rei do mundo, né? E a segunda parte, né, como eu falei, que eu ia separar em dois, outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos, né? Aí eu levei para o nosso lado espiritual, né, nos centros espíritas, e muitas pessoas que buscam o centro espírita só com essa preocupação, né, de ter ali junto com o médium, ficar tendo mensagens do além, né? Mas preocupado com o seu dia a dia, né? Com os seus problemas materiais, se eu vou, meu marido está me traindo, a minha mulher está me traindo, eu vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho, vou arrumar emprego, vou ser mandado embora. E muitas vezes até no centro espírita mesmo, né, os próprios dirigentes do centro também ficam recorrendo à espiritualidade para problemas, né, pueris e materiais do centro que precisam ser resolvidos pelas pessoas, pelos encarnados ali presentes, né? A espiritualidade maior está ali para as coisas maiores, para a evolução. Nunca você vai receber de um espírito de luz uma resposta pronta, uma receita de bolo. Ele sempre vai te dar uma resposta te guiando para o conhecimento, te guiando para o Evangelho de Jesus, te guiando para algum exemplo do Evangelho, porque o que ele vai querer? Ele vai querer que com aquele exemplo você evolua moralmente e automaticamente você vai tomar a decisão que precisa ser tomada com um viés moral necessário para tomar a atitude certa, porque como a gente vem falando aqui desde o primeiro tempo do nosso estudo, o Deus quer que a gente ande com as nossas próprias pernas. Então, a espiritualidade maior não vai carregar a gente e dizer tudo que a gente tem que fazer. Eles vão nos guiar nesse caminho do conhecimento para termos a moral necessária para, por nossa conta e risco e responsabilidade, tomarmos as decisões que, na matéria, se fazem necessárias, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja no centro espírita. Pode falar, Ana. Oi, Vitor. Eu acho assim, que a gente também vê muito, sim, a gente tem a visão a gente não tem a visão do eu espírito, né? A gente tem a visão do meu, é o meu espírito, não sou eu espírito. Então tem essa forma egoística, né? O meu já dá uma sensação de posse, né? E essa sensação de posse parece que você é dono de tudo, né? E com isso é dono também de Deus, né? Vamos lá, vamos fazer do jeito que a gente quer. E a gente tem essa visão mesmo, né? A gente tem o meu espírito, não, sou eu espírito. Quando a gente tem a visão do eu espírito, a gente se coloca dentro da gente, né? Se interioriza e busca da gente o melhor. Mas quando a gente fala o meu, aí essa posse já faz com que a gente tenha uma outra visão, né? Um outro sentimento, vamos dizer assim. É verdade. É uma questão um pouco mais linguística, mas que talvez, como você falou, já demonstra o nosso vício, né? O nosso vício possessivo do meu. É. Mais alguém quer completar? Então, podemos continuar. Esquecem-se de que o Cristo... Oi? Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Importante, né? Muito importante. A gente às vezes esquece. Nossas vidas é que são um verdadeiro evangelho. Lembrando que Jesus não escreveu uma página sequer. Ele foi à frente, mostrando o caminho, exemplificando o que fazer. Ele não era um consultor, um conselheiro,
ou, né, como hoje em dia está na moda, um coaching, né? Jesus não era um coaching, Jesus não era consultor, Jesus não era conselheiro. Ele até dava conselho quando assim era solicitado, né? Mas o mais importante foi o seu exemplo, foi o seu viver, né? Seus passos, as suas tarefas. Tanto que a gente fala, né? Jesus não escreveu uma página do Evangelho, mas ele fez com que aqueles que vivenciaram, que viram o seu exemplo, escrevessem. Porque esse exemplo era tão forte, era tão grande, era tão importante, que aqueles que viveram junto ao Cristo sentiram uma necessidade enorme de escrever aquilo para passar, né? Passar adiante. E olha que naquele tempo não era fácil escrever igual é hoje, não. Não tinha caneta, papel, computador, nuvem, HD, para guardar tudo com facilidade, não. Era uma dificuldade para se escrever. Imagina escrever a Bíblia daquele tamanho, do jeito que era daquele tempo. Então, imagina realmente a vontade dessas pessoas em preservar esse conhecimento, né? Mas mal sabiam eles também que o mais importante não era só escrever o Evangelho, e sim a prática, né? E sim o exemplo que os evangelistas e os apóstolos do Cristo em geral, né? Paulo principalmente, aí, né? O mais famoso de todos na construção da igreja, deram, né? O exemplo de vida, o exemplo de foco, né? Como a gente tem dito aqui desde o início, o foco. Onde está o seu foco? Qual é o seu objetivo de vida? E esses irmãos, né? Todos os apóstolos deram esse exemplo. Eles realmente botaram em prática o exemplo do Cristo, focando suas encarnações, né, em dar o exemplo, né, em propagar a palavra do Cristo, não só em palavras, mas em exemplos. E por isso que ela estourou, né? Não é à toa que o cristianismo dominou o mundo na época, né? Fez uma revolução, mas não foi por causa do papel, foi por causa do exemplo. E hoje em dia a gente vê muita gente aí pregando o evangelho para tudo que é lado, mas só na palavra, né? Só na letra, só no escrito e no exemplo que é bom. A gente olha no exemplo assim, mas esse cara fala bonito aí, ele prega o evangelho, mas na prática, né? Na prática está meio torto esse Cristo aí. Eu acho que Jesus não faria essas coisas que ele faz, não. Então a gente vai... E aí o que acontece? O cristianismo acaba caindo em descredibilidade, né? Por culpa desses falsos profetas. E aí é por isso que é importante que nós, que estamos estudando, que estamos procurando entender essa palavra do Cristo, que tenhamos essa responsabilidade em exemplificar, né? Porque cada vez que nós não damos o exemplo, ou damos um mau exemplo, estamos, de certa forma, descredibilizando a doutrina espírita. Porque todos aqueles que estão à nossa volta sabem que somos espíritas e vão dar descrédito à doutrina quando vê que a gente só prega pela boca e não prega pelas ações. Fala, João. Ainda pregam assim, beneficiando o lado particular deles, né? O que é interessante para eles. A maneira de interpretar, de explicar tudo, que vai ter algum retorno e que é interessante para eles, né? Aí é pior ainda, né? Aí é quando não só prega, porque às vezes tem aquele caso onde você prega realmente a palavra do Cristo, mas não pratica, né? Não pratica. Aí você está dando um exemplo que é ainda pior, né? Que é distorcer a palavra propositalmente a fim de obter objetivos ainda mais perversos, né? Aí realmente o carnê vai estar maior ainda. É o pior dos mundos. Aí a culpa é dobrada, né? Porque aí você tem o conhecimento e ainda faz o mal propositalmente. Mais alguém? Então, vamos em frente. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer os desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações.
A cruz foi o seu exemplo maior de quanto ele já era livre de tudo que é material e que nada mais o prendia ao mundo, e que ele seria capaz de suportar a tudo para cumprir a sua meta de evolução moral e espiritual. Não entendendo essa liberdade que o Cristo nos exemplificou, nunca teremos uma verdadeira paz, pois não seremos livres, estaremos sempre mais ou menos presos às nossas inferiores preocupações, né? Então, a gente pensa assim, mas o Cristo era livre, ele foi, pelo contrário, né? Ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi assassinado, ele não tinha liberdade, mas isso tudo que aconteceu foi graças a ele ser livre, livre da matéria, não ter amarras, né? Não ter medo de sofrer qualquer perda, sofrimento ou desilusão no campo da matéria, porque Jesus já sabia que nada disso tinha valor perante a vida espiritual, perante a vida verdadeira. Então, ele sim era verdadeiramente livre. Ele sim estava preparado para sofrer toda e qualquer perda. Quem de nós, né? Quem de nós está livre como Jesus? Quem de nós realmente está pronto para passar pelas dores e sofrimentos do Calvário e achar que isso é realmente a liberdade, né? Quem de nós, na verdade, não faríamos como os apóstolos, que naquele momento ali da crucificação se esconderam com medo, né? Depois a gente sabe que eles se arrependeram e seguiram suas metas, né? Mas naquele momento do Calvário, quem de nós não faria igual, né? Quem de nós não se esconderia com medo de perder a vida, com medo de perder a nossa posição na vida hoje, né? Com medo de perder os nossos entes queridos. Então, olha como nós estamos presos à matéria, presos à nossa vida, presos ao que conquistamos materialmente falando, né? Não estamos de forma alguma dispostos a abrir mão dessa encarnação em prol da verdade, né? Em prol do Cristo, em prol... Será que estamos? Não sei. Falo por mim. Eu acho que com certeza eu me esconderia. Ainda hoje. Mesmo com todo esse conhecimento, eu ia me esconder debaixo do armário. Então, é difícil, né? Quem é livre de verdade? Jesus, ele realmente mostrou o que é ser livre de verdade. Mais alguém? Mas, Vitor, fala aí, João. Se não tivesse ocorrido isso, se ele não tivesse se escondido, né, não ia ter os evangelhos. Já pensou se todo mundo fosse morto junto com Jesus ali? Cada um com a sua missão, né? Então eu acho que ele também já sabia disso. Vou ficar aqui sozinho, porque eu sei que o pessoal vai ter que escrever, vai ter que ter um tempinho. Aí... Se ele não tivesse morrido na cruz, tivesse morrido velhinho, também ninguém ia fazer evangelho, né? Era necessário. A cruz, os católicos usam como representação que ele nos salvou, nos livrou do pecado, né? Como se a gente não tivesse mais pecados porque ele morreu por nós. Aí está todo mundo livre de pecado, né? A gente está aqui porque somos anjos. Então, e a cruz não é bem assim, né? Essa representação que é para nos livrar dos pecados, é porque ele deixou o evangelho representado nesse ato, né? É um símbolo do evangelho. Naquele momento que ele passou pela crucificação, que os apóstolos se esconderam na primeira hora, depois eles reagiram, e peraí, temos que fazer alguma coisa, temos que continuar o que Jesus deixou, mostrar para as pessoas, divulgar, não foi? O evangelho. Então, tudo foi a partir da crucificação, né? Se não fosse isso... É o exemplo maior de liberdade, como ele botou aqui. Exato. Quem de nós estaria disposto a passar pela cruz, né? Ninguém, só Jesus. Tanto que ele se dispôs a essa tarefa por nós, né? Porque ele sabia que só ele, naquele momento, no planeta, estaria preparado para essa tarefa, né? É verdade. Ele aceitou por nós, para deixar o exemplo para a gente. Janete também tinha levantado o dedinho. Eu queria falar assim, exemplo, né, do Cristo e da cruz
Jesus também vem mostrar o quanto é difícil você seguir de uma forma correta a vida, né? Seguindo realmente os valores reais do bem, da retidão, e você bater de frente com os famosos como ele, bater sempre firme, né, naquele ensinamento, quer dizer, ele foi da cruz, ele foi assassinado. Então, ele mostrou também essa dificuldade, né, embora com muita força, com muita garra, Jesus mostrou e triunfou depois, né, quando mostrou que a vida continua e que ele surgiu, né, brilhante, com todo o seu fulgor, quer dizer, vale a pena passar pela dificuldade, vale a pena você ter vida de retidão, mesmo que sofra, mesmo que você caia, e culminando até o assassinato, nesse caso dele, né? Mas que vale a pena você seguir, sim, um caminho reto, para que você, na verdadeira vida, que é o que importa, que essa vida é transitória, você consiga estar bem, muito bem, lá, né, do outro lado. Então, eu achei esse exemplo do Cristo maravilhoso, né? Isso aí, não tinha exemplo maior, né? E nós, hoje em dia, por muito menos, por um risco muito menor, geralmente, que nem envolve risco de vida, porque hoje em dia você ser cristão, ainda mais no Brasil, não tem risco de vida nenhum. Nós ainda assim negamos ao Cristo em alguns momentos, né? Nem que seja pela omissão, né? Mesmo que a gente não negue diretamente, a gente acaba negando indiretamente para não perder uma amizade, para não perder um status social, para não perder um cargo numa empresa. E às vezes, né, isso nem incute em risco de morte e a gente já está negando o Cristo. A gente muito, né? Bem, 5 minutinhos, né? Essa já está na última aqui, deixa eu compartilhar. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? Que possamos sempre entrar nos templos, né? Seja qual for o templo que você frequenta, seja qual for sua religião, que a gente possa imaginar que Jesus está na porta, né? E que ele olha para nós antes da gente entrar e faz essa pergunta, né? O que buscais, né? O que você veio fazer aqui? Por que você está afim de entrar na minha casa, né? O que você veio procurar aqui dentro? O que você está querendo, né? Porque muitas vezes a gente não faz essa pergunta, né? E é o resumo do estudo de hoje, né? O que Emmanuel quer de nós é que a gente reflita toda vez que a gente vai ao centro, toda vez que a gente inicia aqui um estudo, toda vez que a gente busca, né, essa religiosidade, né, essas práticas religiosas, mas que a gente reflita no objetivo fim, né? No por que você faz isso? O que você quer com essas práticas religiosas? O que você está buscando? Qual é o que você está querendo que a igreja, né, a religião, seja qual for, te dê? Né? O que você está esperando dessa religião? E aí a gente fazer essas perguntas para nós mesmos e entendermos se estamos realmente fazendo a coisa certa, se estamos realmente buscando naquele conhecimento do Cristo o que ele realmente quer nos dar, que é essa evolução, que aprendamos a andar com as nossas próprias pernas, que sejamos instrumentos do bem para ajudar o próximo, para ajudar aquele que ainda está mais tropeçando, que ainda está mais mancando ali no caminho. Mas para a gente ajudar, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar agindo no bem e dando o exemplo como ele deu, para estarmos realmente fortes e não sermos só, senão a gente acaba virando mais um que está só precisando de ajuda. Vamos nos tornar uma ferramenta quebrada, né? Uma enxada quebrada que precisa de manutenção, que não tem utilidade na seara do bem. Né? E é isso. Temos aí 1 minutinho, se alguém quiser falar, e depois 2 minutinhos para a prece final. Janete, só rapidinho, quem é que vai fazer a prece final? Quem é a semana que vem? É a Selma, né, Selma? Você não é a próxima?
Não? É assim, depois do último, você que inicia, você é a primeira. Então a Selma faz a prece final e Janete pode falar. Um minutinho aí, pode falar. Que essa pergunta, né, que buscais, eu me lembrei de uma... A gente fez ao Vicente Moretti, uma casa que tem irmãozinhos com problemas mentais, presos em leitos com os corpos deformados, e tem um deles, que é o Jonas, que é um cadeirante, que vive lá desde que nasceu, eu acho. Ele chegou para a gente e falou: o que vocês vieram fazer aqui? Aprenderam a reclamar da vida? Né? Então, assim, que a gente está em tudo aquilo que a gente realize. Nessas obras de caridade, a gente chega, né, tão cheio, né, de pose, achando, né, mas que a gente reflita em tudo. Qual é a nossa verdadeira intenção num ambiente desse? Né? Refletir, pensar na condição em que eles se encontram e o que a gente pode tirar de aprendizado para a gente. Não podia ter dado um exemplo melhor. Selminha, 1 minutinho e meio, convido você a fazer a nossa prece final. Obrigada, Jesus, Deus e aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de podermos compartilhar o Evangelho, de levar um pouquinho de conhecimento a cada um de nós aqui. Somos todos aprendizes. E nos ajude, nos auxilie, para que não nos percamos jamais dessa estrada que é para o bem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Até semana que vem. Jesus nos deu uma excelente semana a todos nós. Graças a Deus. Muito bom ver vocês. Graças a Deus.